Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Vamos refutar mais uma fala do pastor Tiago, pastor adventista, que fala sobre teologia reformada ou calvinista de um modo geral e predestinação. Fala sobre o que não sabe, fala sobre o que nunca estudou, provavelmente nunca leu um livro de Calvino. Eu vou mostrar para vocês apenas um trechinho dessa última fala, que eu ainda pretendo objetar, mas nesse trecho aqui nós vamos considerar aquilo que ele afirma em nome da teologia adventista. Vamos lá. Quem define se a pessoa vai ser salva ou vai se perder é ela mesma. Ah, Tiago, isso é salvação pelas obras. Pronto. Esse é o conflito entre a teologia arminiana e a teologia calvinista. Porque eles estão raciocinando sobre outras premissas. Nós não acreditamos que Deus escolheu uns para serem salvos, outros para não serem salvos. Nós não acreditamos que Deus escolheu uns para serem salvos e outros para não serem salvos. Eles não acreditam na palavra de Deus. Eu vou mostrar para vocês que eles não acreditam na palavra de Deus. Vou mostrar para vocês, mais uma vez, que o sistema teológico adventista está acima da Bíblia, da autoridade bíblica. Esse papo de adventista, de que eles são um povo da Bíblia, né, de que a Bíblia é a única regra de fé, norma e prática cristãs que eles observam, isso é tudo balela, é tudo lorota, é tudo uma farsa. Bom, eles não acreditam que Deus faz escolhas, né, para a salvação. Deus não pode fazer escolhas porque senão ele seria injusto. Ou seja, nós é que ensinamos errado, nós é que somos heréticos, nós calvinistas é que somos do diabo, né? Então tá bom. Em que momento desses que eu tenho objetado esse pastor Tiago aí, ele abriu a Bíblia? Em que momento? Sabe por que eles não fazem isso? Porque os textos sobre os quais eles trabalham, para poder fundamentar essas opiniões imbecis, são textos que já foram desmascarados. Suas interpretações esquizofrênicas, antibíblicas, já foram desmascaradas, né? Esses textos são textos velhos, né, que cheiram a mofo. Eu estou falando da interpretação que eles dão a alguns textos, que já são muito conhecidos por todos nós, né? Ok, então quer dizer que Deus não faz escolhas para a salvação? Vamos começar lendo Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Não era qualquer um esse homem, né? Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E a mãe e o menino, e o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Fiquemos por aqui. Por que esse texto é importante? Para começar a provar para vocês que o sistema teológico adventista e arminiano não considera textos como estes, não conhece, ignora as implicações de textos como estes aqui. Esse texto sobre o menino Jesus que foi apresentado ali no templo,
pelo profeta Simeão, ele está cheio de implicações graves e sérias acerca não só do papel de Jesus Cristo, não só acerca da missão de Jesus Cristo, do seu ministério terrestre que durou 3 anos e meio, bem como do conhecimento de Deus. Porque aqui nos é revelado por Simeão, um homem movido pelo Espírito Santo, portanto não era qualquer um que estava falando, que Jesus, esse menino Jesus que estava sendo apresentado, que ele estava apresentando a Deus, esse menino Jesus foi predestinado. A palavra predestinado não aparece aqui, mas ela está pressuposta. O menino Jesus foi predestinado por Deus para cumprir uma missão dupla. É isso mesmo que vocês ouviram, missão dupla. Tanto para a ruína, quanto para a elevação de muitos em Israel. O que nós poderíamos entender como ruína? Deixa eu só melhorar o posicionamento da minha câmera aqui. O que nós poderíamos entender como ruína? Perdição. Jesus não veio salvar muitos. E o que nós poderíamos interpretar como elevação de muitos? Salvação. Jesus veio salvar muitos. Percebam as implicações do texto. Houve uma predestinação sobre Jesus. O menino Jesus foi predestinado tanto para a ruína, ou seja, perdição de muitos, quanto para a elevação ou salvação de muitos. É este o sentido do texto. E não adianta tergiversar. Não adianta tergiversar. E outra, o texto ainda diz algo que é uma realidade. Jesus seria objeto de contradição. Nunca existiu uma pessoa sobre a terra que foi mais objeto de contradição do que Jesus Cristo. E o que é pior, dentro daquilo que se convencionou chamar de cristianismo institucionalizado. Não há harmonia sobre o papel de Jesus, sobre a missão de Jesus, não há harmonia sobre a pessoa de Jesus, sobre quem ele era, de onde ele veio, o que ele veio fazer. Eu mesmo, este vídeo mesmo é uma prova disso, de que há contradições acerca de Jesus. E o que eu estou denunciando agora é uma contradição provocada, exposta, expressa por adventistas e arminianos de um modo geral, porque o texto está deixando claro que Jesus foi predestinado tanto para a ruína quanto para a elevação, tanto para a perdição quanto para a salvação de muitos. Pronto, e acabou. Quem é você, quem sou eu para questionar Deus sobre o destino de Jesus Cristo, o predestino desse menino Jesus? Olha aqui, um texto que confirma isto. Um texto, aliás, não é só um não, vamos ler vários textos. O primeiro deles se encontra em Mateus capítulo 11, a partir do verso 20. Preste atenção nisso aqui, olha. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Presta atenção nisso, hein? Cidades onde Jesus realizou muitos milagres, elas não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Olha só! Por que será então que Jesus não realizou a mesma quantidade de milagres em Tiro e em Sidom para que elas pudessem se arrepender? A mesma quantidade de milagres que Jesus realizou em Corazim e Betsaida, e elas não se arrependeram. Veja, o texto não está falando que Jesus nunca realizou algum tipo de milagre em Tiro e em Sidom. No próprio Evangelho de Mateus, há uma referência à mulher cananeia que veio daquela região ali, ó. Saindo dali, Mateus 15, 21. Jesus foi para a região de Tiro e Sidom.
E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Jesus realizou então aqui um milagre ali na região de Tiro e Sidom, a pedido da mulher cananeia. Então, o que o texto está querendo dizer não foi que Jesus nunca realizou algum tipo de milagre lá. Mostrei para vocês que realizou. Jesus não realizou a mesma quantidade de milagres em Tiro e Sidom. E ele diz que se ele tivesse feito isso em Tiro e Sidom, naquela região de Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Por que ele não fez isso então? Por que Jesus não fez isso então? Aí Jesus acrescenta mais uma cidade, onde ele realizou muitos milagres e ela não se converteu. E ela não se arrependeu. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Cafarnaum também. Cafarnaum foi abençoada com uma grande manifestação da evidência do poder de Deus, manifesta através de milagres. E essa cidade foi uma cidade endurecida. Mas por que Jesus então não realizou a mesma quantidade de milagres em Tiro e em Sidom, se ele disse que elas teriam se arrependido? Vamos ver por quê? A partir do verso 25 nós temos uma explicação disso. Por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. O motivo pelo qual ele não realizou milagres, a mesma quantidade de milagres em Tiro e em Sidom, para que elas pudessem ter se arrependido, a mesma quantidade de milagres que ele realizou em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, o motivo foi escondido por Deus de sábios e instruídos. Foi escondido. Deus resolveu não revelar o motivo aos sábios e instruídos. Em contrapartida, ele o fez, ou seja, ele revelou o motivo, ele revelou a razão aos pequeninos. Gente pequena, gente sem pedigree, sem título acadêmico. Aqui, ó, quem vos fala é um desses. Gente que não representa nada para ninguém, né? Não tem nome, não tem riqueza. Sou eu. Eu sou um desses pequeninos a quem Jesus revelou o motivo pelo qual ele não realizou a mesma quantidade de milagres em Tiro e em Sidom que ele realizou em Corazim e Betsaida, para que elas pudessem ter se arrependido. Olha o verso 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. A palavra para agrado aqui é eudokia, que tem um sentido de vontade direta, vontade expressa por Deus. Vontade de Deus, desejo de Deus. Então por que ele escondeu de alguns o motivo pelo qual ele não quis que Tiro e Sidom se arrependesse e revelou para outros? Porque assim foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus. Este é o motivo, esta é a razão. Eudokia. Foi por conta da eudokia de Deus. E olha o que Jesus diz mais no verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pai e Filho se revelam àqueles a quem ele quiser. Pronto e acabou. Pronto e acabou. Ele esconde de uns esta mesma revelação de sua verdade, do Evangelho, dos mistérios do reino dos céus. Ele esconde de uns e revela a outros. Pronto e acabou. Gostaria de
ler para vocês um comentário rápido de um dos maiores teólogos do nosso tempo, D.A. Carson, acerca desse texto aqui. Abre aspas para D.A. Carson. Deus está lidando com uma raça de pecadores a qual ele não deve nada. Por isso, ocultar estas coisas não é um ato de injustiça, mas de julgamento. Fecha aspas para D.A. Carson. D.A. Carson. Então quer dizer que o fato de Deus ocultar o motivo pelo qual ele não fez milagre em Tiro e em Sidom para que elas se arrependessem, isso não representa a injustiça de Deus, não significa que Deus seja injusto. Significa que Deus estava promovendo juízo. Porque Deus não deve nada a essa raça humana pecadora. Não deve nada. Então ele se revela a quem ele quer. A quem ele quer. Não é um calvinista que está falando isso para vocês, é a Bíblia que está deixando claro aqui, ó. O evangelista Mateus expressando aquilo que seriam as palavras de Jesus. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pronto e acabou. Jesus não deve nada à raça humana. Nada. Outro texto, Mateus capítulo 13, de 10 em diante. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Outro texto que indica que Deus concedeu por meio de Jesus revelar os mistérios do reino dos céus a uns e não revelar esse mesmo mistério do reino dos céus a outros. Está aqui, o texto é claro, inequívoco, não há como errar, não há como tergiversar aqui, ô Tiaguinho. Não há como errar. O texto é claro. Não houve concessão por parte de Deus para que Jesus revelasse os mistérios do seu evangelho para uns. Tanto é que ele falou em parábolas. Enquanto ele revelou para outros os mistérios do reino dos céus, ou seja, do seu evangelho, da sua verdade salvadora. Escondeu de alguns e revelou para outros. O que você vai fazer, o arminiano, o pastor Tiaguinho, o adventista arminiano? O que você vai fazer com esse texto aqui? Esse texto deve ser mais um dos textos, né, que está borrado aí na sua Bíblia, né? Ou então você rasgou essa página, porque o texto continua. 12. Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Tem o quê? Conhecimento do evangelho, dos mistérios do reino dos céus. Ao que tem, mais lhe será dado e terá em abundância. Ao que não tem, até o que ele pensa que tem lhe será tirado. Quem que decidiu isso? Foi Calvino? Foi Lutero que está ensinando desse modo? Ou o texto está deixando claro, por meio de Jesus Cristo, que não houve concessão do Pai para que ele pudesse revelar os segredos do Evangelho para todo mundo. Não é isso que o texto está dizendo? Jesus expressou isso de forma clara e inequívoca. Erra nesse ponto quem quer. Continuemos com o texto, verso 13. Jesus, então, depois de ter dito que não houve concessão para revelar os mistérios do reino dos céus para uns, ele vai dizer, olha, por isso fala com eles, para quem ele não revelou os mistérios do seu Evangelho, né? Por isso fala com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. É para isso mesmo que eu falo com eles por meio de parábolas. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Veja, coração endurecido. Nenhum desses a quem Jesus não revelou os mistérios do seu evangelho desejavam
receber o conhecimento do Evangelho. Nenhum desses desejaram ser salvos. Nenhum desses desejaram pertencer ao reino dos céus. Nenhum desses queria nada com Jesus, ou com Deus, ou com seu reino. Nenhum desses. Nenhum. Então essa história de pastor Tiaguinho, adventista arminiano, vir aqui a público, dizer que nós ensinamos que Deus vai salvar na marra uns, vai salvar na marra uns e não vai salvar outros, mesmo que eles quisessem serem salvos, isto é mentira. É mais um pastor adventista desonesto que vem a público tentando enganar as pessoas de modo fácil, né? Cínico, com aquela cara cínica e soberba dele. Só que ele fala uma verdade. Ele fala que o sistema teológico adventista, ele está fundamentado sobre outras premissas. Com certeza o sistema teológico adventista não aceita a Bíblia como autoridade máxima, regra de fé e prática. Com certeza. Quem é que tem autoridade de regra de fé e prática na igreja adventista? É a Bíblia? Não. Ele mesmo declarou, o sistema adventista. No sistema adventista não há predestinação. Mas para a sua surpresa, pastor Tiago, eu digo que na Bíblia há predestinação e é o que nós estamos mostrando aqui. Você não acredita na Bíblia, né? Você não acredita, você e sua igreja não acreditam que Deus faz escolhas. Deus escolhe uns para salvar e outros para não salvar. O texto que eu acabei de ler deixa muito claro isso. Verso 16, bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Esses são bem-aventurados porque houve concessão de Deus para que lhes fossem revelados os mistérios do reino dos céus, os mistérios do evangelho, o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus. Para esses, houve concessão divina, Tiaguinho. Paulo, vamos ler Paulo agora em Romanos, capítulo 9. Não vou ler todo o capítulo, mas um trecho que nos interessa. 9 de Romanos, de versículo 14 em diante. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Por que Paulo está antecipando aqui uma crítica ao que ele estava escrevendo sobre os israelitas? Porque nos versículos anteriores, ele fala da escolha de Deus. Primeiro ele diz que Deus elegeu Israel para representá-lo na terra. Depois diz que dentre o povo eleito houve uma outra eleição. Uma eleição da graça. Nem todos que são de Israel são verdadeiros israelitas. Nem todos que são judeus são verdadeiramente filhos de Abraão, ou herdeiros de Abraão. Hã? Aí ele cita Esaú e Jacó, os gêmeos que estavam ainda na barriga da mamãe, e Deus havia feito uma escolha. Escolheu um deles, não escolheu o outro. Antes que eles fizessem qualquer coisa para que Deus pudesse escolhê-los através de suas obras. Não houve obras para Deus estabelecer a sua escolha, para Deus firmar a sua soberania e prerrogativa exclusiva de escolher. Não houve. É segundo a eleição da graça. Não é por obras, mas é por aquele que chama, ou seja, é por ele mesmo, é eudoquia dele, vontade dele, propósito dele. Aí muitos vão dizer assim, olha, que você está ensinando aí, coloca Deus numa situação de injustiça. Deus é injusto? De modo nenhum, diz Paulo. Verso 15, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. 16, assim pois isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Aí Paulo vem elencando uma série de textos bíblicos, de verdades bíblicas, fundamentais, claras e inequívocas, do porquê Deus não é injusto. Porque Deus é Deus, só Ele tem a prerrogativa de escolher. Ele não deve nada a uma raça de gente pecadora.
Ele não deve nada. Ele devia condenação. Ele não deve revelação, ele não deve graça. Do contrário, não seria graça. Favor imerecido. Não é verdade? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem tiver compaixão. Pronto, acabou. É Deus que disse isso para Moisés. E Paulo está trazendo isso à tona agora para reafirmar a prerrogativa exclusiva de Deus de escolher sobre quem ele vai aplicar misericórdia. Olha, então isso, o resumo disso, né? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Não, olha, não depende de livre-arbítrio, de escolha humana, de quem faz alguma coisa ou deixa de fazer outra coisa. Não depende do rebolado humano. Não depende da dança humana. Não depende do ser humano. Mas depende única e exclusivamente de Deus aplicar misericórdia em quem Ele quer. E não aplicá-la em quem Ele também não quer aplicá-la. Olha o verso 17, porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 18, logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Esses textos devem estar borrados na sua Bíblia, né, pastor Tiago? Né, Tiaguinho? Esses textos devem estar borrados na sua Bíblia, né? O texto está deixando claro: Deus trouxe Faraó à existência para salvá-lo ou para dar oportunidade de salvação? Esse papo de dar oportunidade de salvação é de vocês. Vocês, arminianos. Vocês, adventistas. O texto está falando isso? Que Deus trouxe Faraó para lhe dar oportunidade de salvação? Não. Para revelar em Faraó o seu poder e para que o seu nome, o nome de Deus, o nome glorioso de Deus, fosse anunciado, proclamado, reafirmado em toda a terra. Esse foi o propósito de Deus. Deus não levantou o Faraó nem o povo egípcio para dar-lhes oportunidade de salvação, mas para que através deles, Faraó e povo, o poder de Deus fosse manifesto, porque isso é história. Isso é história. E o nome de Deus fosse anunciado em toda a terra. E aí Paulo, no verso 18, arremata: logo, é a conclusão. Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Por isso Deus não é injusto. Ele aplica misericórdia em quem Ele quer. Isso não depende de obras. Não depende de obras, ô Tiaguinho. Menino. Que fez mestrado de teologia, mas que teria que voltar a alisar os bancos de um seminário sério para aprender o que é evangelho. Você é ignorante em relação ao evangelho, Tiaguinho. Sinto-lhe em dizer isso. Você é ignorante. E assim como a sua teologia, a teologia da igreja que você defende, você é seletivo nos textos que você escolhe para falar sobre o que você não sabe. Teologia calvinista, predestinação, eleição da graça, graça, evangelho, salvação, justificação pela fé. Você é ignorante, Tiaguinho. E contraditório. Eu vou mostrar no próximo vídeo que você é contraditório. Mas Paulo continua falando sobre aquilo que Tiaguinho, Igreja Adventista e suas teologias e sua teologia, não acreditam. O sistema adventista está acima das Escrituras Sagradas. Verso 19 em diante. Mas você vai me dizer: porque Deus ainda se queixa, pois quem pode resistir à sua vontade? Bom, já que é vontade de Deus endurecer a certas pessoas que são ímpias, todas ímpias, nenhuma dessas pessoas a quem Deus endurece vai desejar ser salva? Nenhuma dessas pessoas? Então por que Deus reclama da impiedade que essas pessoas praticam, se ninguém pode resistir à sua vontade? Não parece ser um argumento lógico? Pois eu vou dizer para vocês, esse é um argumento arminiano. Esse é um argumento eminentemente arminiano.
Mas Paulo vai entrar nessa discussão teológica aqui? Não, Paulo não vai cair nessa bobagem. Ele vai continuar reafirmando algo para o qual a teologia adventista e arminianos não concordam. Soberania divina. Prerrogativa divina de escolher uns para salvar e outros não. Revelar os mistérios do reino dos céus para uns e para outros não. Salvar uns e outros não. Justificar uns e outros não. Mas, verso 20, quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Você quer discutir com Deus? Eu não caio nessa bobagem, não. Verso 21. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aí Paulo, para reafirmar a soberania e prerrogativa exclusiva de Deus de escolher uns para salvar e outros não, ele vai dizer o seguinte, ele vai introduzir aqui a metáfora do oleiro e a massa de barro. Nós temos o oleiro e o oleiro tem ali à sua disposição uma massa de barro. E aí, da mesma massa de barro, o oleiro é Deus, a massa de barro são os seres humanos, todos condenados. Mas aí Deus, segundo a sua eudoquia, segundo a sua vontade, segundo o seu poder, a sua prerrogativa soberana de escolher, ele pega um pedaço, ou uma parte daquela massa de barro, estava perdida, e faz ali um vaso para a honra. Vou guardar o vinho, vou guardar o trigo aqui nesse vaso. Aí ele pega outra parte, a que restou daquela mesma massa de barro, da qual ele já fez um vaso para a honra, aí faz um pinico. Evidentemente que eu estou ilustrando. É isso que o oleiro faz. Faz uns para vaso de honra e outros para pinico. É isso que Paulo está tentando dizer com essa metáfora aqui. Eu estou falando bem baixinho para não ferir a sensibilidade auditiva de vocês que não concordam com isso. Verso 22. Que diremos? Que tipo de discurso vocês vão fazer, especialmente você, Tiaguinho? Que tipo de discurso, de sermão, que tipo de lorota você vai expressar agora? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. O que a gente vai dizer? Se Deus suporta os vasos de ira preparados para a destruição, porque ele quer dar a conhecer a sua ira e o seu poder. Ele quer dar a conhecer a sua ira justa e o seu poder justo. A quem mesmo? Vasos de ira preparados para a destruição. Preparados para a destruição. Deus quer dar a conhecer a sua ira e o seu poder sobre esses. E Paulo continua, 23. A fim de que também desse a conhecer... Olha, deixa eu voltar aqui. Deus, que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer. Prestem atenção nessa expressão, porque é sobre ela que eu estou trabalhando desde o início desse vídeo. Deus dar a conhecer, ou seja, conhecimento de algo e não conhecimento de algo. Vem de Deus este dar a conhecer, esta concessão de conhecimento. Vem de Deus esta concessão de conhecimento, ou não concessão de conhecimento. Então, diante disso, o verso 23 diz, a fim de que também desse a conhecer, veja, as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Então nós temos aqui dois tipos de vaso, vasos de ira e vasos de misericórdia. A uns, Deus quis dar a conhecer a sua ira e o seu poder.
juízo, juízo. A outros, Deus quis dar a conhecer, olha, as riquezas da sua glória, porque são vasos de misericórdia. Vocês estão percebendo? A prerrogativa exclusiva de Deus em dar a conhecer um certo tipo de conhecimento para uns e não dar esse mesmo tipo de conhecimento para outros. Estão percebendo aqui que é uma prerrogativa divina, chancelada pela palavra de Deus? Vocês estão percebendo isso? Verso 24. Estes vasos somos nós, ele está falando dos vasos de misericórdia, né? Os vasos de misericórdia. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, Deus chama esses vasos de misericórdia, não só dentre a nação de Israel, mas dentre todas as demais nações do mundo. É por isso que o evangelho tem que ser pregado a toda língua, tribo, nação e povo. E é por isso que Apocalipse 5:9 diz que Deus comprou com seu santo sangue pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Não comprou toda tribo, toda multidão, povo e nação, toda língua. Ele não comprou todos, de modo a ser sem exceção. Ele não comprou todas as criaturas de todas as nações, tribos, línguas e povos. Não, ele comprou gente, vasos de misericórdia, que ele chamou dentre essas nações todas, dentre o mundo todo. Por que ele fez isso? Por causa de um negócio chamado Eudoquia. Por último, em Romanos, capítulo 11, de versículo 5 em diante. Antes, porém, entenda o que Paulo está querendo dizer aqui em relação aqui. Primeiro, ele fala sobre aquela situação de Elias, que após enfrentar os profetas de Baal, ele se sente sozinho. Se sente só, ao ponto de dizer para Deus o seguinte: Senhor, só eu fiquei. Só eu, estou sozinho nesse mundo. Só eu sirvo a ti. E Deus diz para Elias: Elias, calma, meu filho. Reservei para mim 7.000 homens, 7.000 vidas, que não dobraram seus joelhos a Baal. Eu reservei, Elias. Eu os separei, eu os escolhi. Aí Paulo falando sobre isso, verso 5, né? Aplicando isso aos seus dias, ele diz: assim também, nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Não é segundo o livre-arbítrio, não é segundo escolha humana, não é segundo esforço humano, não é segundo obras humanas, não é segundo lei, é segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. No que diz respeito à eleição, obras não entram aqui, obediência não entra, esforço não entra. Só que não é na marra, é pelo convencimento, ela é pela persuasão. Né, Tiaguinho? Coisa que você desconhece, né? Que diremos então? O que Israel buscava, olha só, Israel buscava, isso não alcançou. O que Israel buscava, mas não alcançou? Com todos os seus esforços, com toda a sua soberba, arrogância de guardadores da lei. Tem uma igreja aqui no mundo que arroga para si o título de única que guarda os 10 mandamentos de Deus. Como se os mandamentos de Deus se resumissem apenas a 10. Que igreja será essa, Tiaguinho? Que igreja será essa? Que busca a justiça de Deus também, do mesmo modo que Israel buscava. Mas olha, má notícia para você. Assim como vocês buscam o que Israel buscava, do mesmo modo que Israel buscava, está dito acerca de Israel. Mas o que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou. Serve de advertência para vocês, adventistas. Mas a eleição conseguiu isso. Não foi por obras, foi pela eleição, pela vontade de Deus, pela eudoquia de Deus. Foi pela escolha de Deus, que não é baseada em obras. Deus não é injusto por isso, porque ele não deve nada a uma raça de gente pecadora.
Os demais foram endurecidos. Como está escrito, deu-lhes um espírito de profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Os demais foram endurecidos. Como é que Deus endurece? Passando por alto essas pessoas, porque o coração dessas pessoas, como Mateus 13 já nos diz, está endurecido. Eles não querem a salvação, eles não desejam Deus, não querem nada com a Bíblia, não desejam viver no reino dos céus, sob o senhorio de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não desejam nada disso. Deus simplesmente passa por cima desses. Passa por cima. Porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso, Ele não deve nada à raça humana. Por último, eu quero comparar 1 a Timóteo, que é um texto muitíssimo utilizado por você, Tiago, sua teologia, para confrontar a gente e dizer que Jesus deseja salvar todas as criaturas da terra. Então vamos lá, Tiaguinho. Se Jesus deseja salvar, segundo o sistema teológico adventista, que é arminiano, todas as criaturas da terra, por que esses textos que eu acabei de ler para você em Mateus e em Romanos dizem o contrário? Que Deus escolhe uns para salvar e outros não. Então a Bíblia, e especialmente o apóstolo Paulo, é contraditório. Então a Bíblia é um livro contraditório. E as palavras de Jesus não significam aquilo que elas significam. Então vamos ler aqui, olha, para entender. Um dos textos que vocês utilizam para tentar objetar a gente. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Presta atenção nesse detalhe aqui, Tiaguinho. Então esse texto aqui está deixando claro que Deus quer que toda criatura, que é o que vocês interpretam como sendo todos aqui, pantas antropou, toda criatura, todo indivíduo, toda pessoa, chegue ao pleno conhecimento da verdade. É isso que você está afirmando, Tiago? É isso que o texto está afirmando? Você afirma isso, mas o texto está afirmando isso mesmo? Porque se o texto estiver afirmando isso que você pretende, e a sua teologia também, a Bíblia é um livro contraditório, e especialmente o apóstolo Paulo é contraditório. Porque está falando, olha, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus, eu estou mostrando para você, Tiaguinho, que Deus escondeu a sua verdade de uns e revelou a outros. Deus revelou a sua verdade para uns e não revelou a outros. Deus decidiu manifestar misericórdia para uns e manifestar o seu juízo, por meio de sua ira e poder, para outros. Os textos que eu li para você, Tiaguinho, são claros nesse ponto. Então agora Paulo está dizendo, Paulo está se contradizendo? Estaria se contradizendo? Ou esse todos aqui, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, significa que, dentre a raça humana, judeus e gentios, em todos os lugares, haverá pessoas a quem Deus vai revelar, conforme os textos que eu li antes para você. E sabe como é que eu provo isso? Também, além dos textos que eu já li? Lendo 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Presta atenção nisso aqui, Tiaguinho. Paulo não é contraditório, nem Jesus, nem a Bíblia. É você e a sua teologia, com seu sistema teológico falido, que interpretam mal a palavra de Deus. Olha aqui, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Eu faço isso, eu tenho orado ultimamente pedindo a Deus, Senhor, livra-nos de um homem perverso e mau chamado Lula. Senhor, livra-nos. E eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, de um homem perverso e mau chamado Moraes. Livra-nos dessa gente, Senhor. Tem misericórdia do povo brasileiro, em nome de Jesus. Acabei de cumprir essa orientação da palavra de Deus aqui, diante de todos vocês. Por quê?
Por que que Paulo orienta os Tessalonicenses e nós, leitores da sua palavra, para que a gente ore a Deus pedindo para que Deus nos livre dos perversos irmãos? Por quê? Ele diz aqui no final do versículo 2, ó Tiaguinho, isso aqui é para você, ó. Porque a fé não é de todos. Deus não destinou fé a todos ou todas as pessoas, toda criatura sem exceção da face da terra, Tiaguinho. Isto aqui é prova de que a interpretação que vocês dão à missão de Jesus Cristo, de que ele veio salvar toda pessoa da face da terra, é equivocada e antibíblica. Antibíblica. Eu mostrei o primeiro texto que eu li para você aqui, Tiaguinho. Eu mostrei que, enquanto menino, e sendo apresentado no templo pelo profeta Simeão, ainda nos braços de Maria, o profeta Simeão deixou claro, este menino está destinado a ser ruína para uns e elevação para outros. E aí, Tiaguinho, a missão de Jesus desde criança já estava pré-determinada por esse Deus maravilhoso que tem esta prerrogativa. E não sou eu tenho certeza não será você que vai ter o tupete de contestar isso. A fé não é de todos. Quando Paulo e Barnabé pregavam, se não me engano, em Antioquia da Pisídia, creram na pregação de Paulo e Barnabé todos os que foram destinados para a vida eterna. Só aqueles que foram destinados para a vida eterna é que creram. Na marra? Na marra? Foram arrastados? Não, foram persuadidos, convencidos por Deus e Espírito Santo. Se a fé não é de todos, se só crerão todos os que forem destinados para a vida eterna, a fé é de quem então? Paulo responde isso em Tito, capítulo 1, verso 1. A fé é dos eleitos. Tiago. Então, quando você diz aí que você e sua teologia adventista não acreditam que Deus escolhe uns para salvar e outros não, vocês não acreditam, vocês estão simplesmente reafirmando para todo mundo que vocês não acreditam na palavra de Deus e que o sistema teológico adventista está acima da Bíblia. É só isso que vocês estão manifestando. Tá bom, Tiago? No próximo vídeo, que será o último das minhas refutações que eu faço ao Tiago, eu já antecipo para vocês que ele vai se contradizer. Ele vai se contradizer e vai dizer uma coisa... Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou dando um spoiler aqui. Estou antecipando aqui, né? Estou dando uma manchete. Eu estou fazendo aqui a tática que nos ensinaram na faculdade de jornalismo. A pirâmide invertida. Ele vai dizer uma coisa, meus irmãos. O Tiaguinho, pastor Tiago, da Igreja Adventista. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Ele vai dizer uma coisa que é tremendamente, mas tremendamente antibíblica. Tremendamente antibíblica acerca de salvação. Tremendamente antibíblica. Evidenciando de forma inequívoca que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por meio de sua teologia, nunca soube, nunca entendeu o que é evangelho. Teve um doutor da igreja que foi demitido, né, da obra, que declarou isso em um dos seus livros, e eu tenho aqui. Pena que esse livro não está em português. A Igreja Adventista nunca entendeu o evangelho. E por isso, nesse ponto, ela tem marchado para trás. Vai dizer o falecido e saudoso pastor, doutor Desmond Ford. A igreja nunca soube o que é evangelho. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Que Deus unja sua mente, seus olhos e orelhas, para que vocês possam ver e ouvir as maravilhas do evangelho de Jesus Cristo. Em nome
de Jesus que eu rogo. Amém.